Olá, queridos, tudo bem? Você tem o costume de fazer estoque de alimentos na sua casa ou de qualquer outro produto? Eu, na minha casa, sempre tive o hábito de ter alguns alimentos em estoque. Normalmente, esses alimentos sempre foram alimentos que eu ia no mercado e estavam com um bom desconto. Mas no atual sistema em que se encontra o Brasil, e não só fora do Brasil, fora também em outros países, e que acabam atingindo aqui dentro, eu mudei um pouquinho a forma de guardar alimentos. Então, principalmente se você tem filhos, tá na hora de você pensar, já passou da hora de você pensar em ter um estoque de alimentos para algum tempo, pelo menos por um período, até que, se Deus quiser, as coisas se estabilizem aqui no nosso país. E eu vou trocar uma ideia com vocês, vou dar algumas ideias do que eu faço. E se isso servir, vou ficar muito feliz. Se isso te ajudar na tua casa. Eu sei que nós brasileiros, a grande maioria não acredita de que possa vir a faltar alimento nos mercados, mas tomara que não aconteça. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Já faz, desde da última pandemia que houve no Brasil, eu sempre escutei nos canais do YouTube muitas pessoas avisando de que iriam faltar alimentos nos mercados. Daí você deve ficar se perguntando, mas como assim? Por que vai faltar? Tudo que acontece dentro e fora do nosso país acaba nos atingindo. Quando acontece algumas dificuldades aqui no Brasil, acaba prejudicando países que têm parcerias com o Brasil. Então, isso é uma via uma via de mão dupla, como se diz. Por causa do diesel, que está aumentando muito, ou que vai faltar, enfim, gasolina que pode vir a faltar. Então, como que vai ser feito o transporte desses alimentos até os mercados? E o brasileiro, infelizmente, não tem a cultura de plantar os seus próprios alimentos. Não sei o porquê, que é uma coisa que deveriam focar e ensinar nas escolas. Deveria ser obrigatório cada brasileiro ter um mínimo de alimentos que ele mesmo produz, assim como em alguns países da Europa, não estou lembrado o nome agora, que esses dias eu andei olhando sobre essa obrigatoriedade de se plantar o seu próprio alimento. Tem um percentual lá de uma cidade da Europa em que eles são obrigados a ter o seu próprio alimento. E a nossa terra no Brasil é muito boa, por sinal. Você joga fora uma semente de qualquer fruta ou, enfim, de uma hortaliça, uma verdura, e aquilo acaba brotando mesmo sem você cuidar. E as pessoas têm seus terrenos vazios e não tem absolutamente nada plantado. A grande maioria das pessoas não tem nada plantado. E eu sempre gostei muito de flores, de árvores, mas também nunca me preocupei muito em ter a minha horta. Enfim, ter ali meus temperos, ter algum outro item plantado em que, na hipótese de faltar alimento no mercado, eu possa suprir a minha família por alguns meses. Nós temos a ideia de que isso é feito apenas por grandes produtores. E é uma grande mentira, é uma grande enganação. Porque você pode, por exemplo, plantar a sua batata,
sua batata inglesa, você pode plantar a sua batata doce dentro de um saco. E as pessoas não fazem isso. Então, tá na hora de você pensar em guardar ou de plantar, né? Todo dia é tempo de nós pensarmos em fazer isso e comprar alguns itens essenciais no mercado. Não só de alimentos, mas comprar itens essenciais como fósforo, vela, sal, que em épocas de crises, né, esses alimentos se tornam escassos, eles somem das prateleiras e se tornam muito caro. Quando se tem esses alimentos, eles se tornam muito caros. O que eu tô fazendo? Já faz alguns meses. Eu tô comprando todos os meses. Eu faço uma conta. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos, tenho adolescente. Então, eu faço uma conta. A gente consome muita comida. Uma família de 6 pessoas, nós consumimos bastante. Verduras, hortaliças, isso que eu puder plantar. Algumas coisas eu já plantei. Temperos eu não compro mais em mercado. Eu tenho muito tempero comprado. Eu pego todos os dias os meus temperos na horta, fresquinho, de manhã, de meio-dia e à tarde. Então faz poucos dias, faz um mês ou dois que eu comecei a plantar esses temperos, assim, sabe, de uma forma mais massiva e preocupada mesmo em que eles crescessem, enfim, né, fixassem bem na terra para mim ter esses temperos e não depender mais de mercado. Então tem coisas simples que a gente usa no dia a dia que eu plantei e que você pode plantar, por exemplo, tomate. Tomate cresce muito fácil, exige pouco cuidado. Qualquer tomate, aquele tomate pequenininho, aquele tomate médio, aquele italiano, aquele tomate comum, qualquer um deles, você joga a semente lá. Se você tiver um pouquinho de cuidado, você tem tomate por vários meses. Cebola de cabeça, aqui na minha casa a gente consome muita cebola. Nós gostamos da comida bem temperada, então nós consumimos muita cebola. É um alimento que cada cebola que você compra no mercado, você pode plantar, cada cebola. Então eu gasto em torno de 2 a 3 por dia, nem teria tanto espaço para plantar tanta cebola. Cada uma que você planta nasce em várias, 3, 4 por pé. Cebolinha verde, que faz parte das ervas e temperinhos. Batata, você pode plantar ela dentro de um saco, colocar numa varanda, dentro de um saco de terra, e, enfim, com outros compostos ali. E você pode ter um grande número de batatas. Batata doce. A batata doce eu acho que é a coisa mais fácil que se tem se você tem um terreno, quem mora em casa, um terreno baldio, que você não tem nada plantado, tem grama, algumas árvores, planta uma batata ali que ela se espalha. Além de ela trabalhar a tua terra, você vai ter alimento em caso de aperto por um bom tempo. E o que eu comprei no mercado? Eu comprei arroz, fiz um estoque de arroz. Eu fiz uma conta de quanto nós consumimos. Eu mesmo consumo pouquíssimo arroz. Às vezes eu passo vários dias sem comer. Mas as crianças consomem. E ele não é um dos alimentos mais completos, mas é um alimento que completa todos os outros pratos, né? Então, arroz, tu faz uma conta. Se você gasta 5 quilos, 10 quilos por mês ou 15 quilos, faça essa conta pelo mínimo do tempo de 6 meses. Vamos fazer uma conta simples. Tu gasta 2 pacotes de 5 quilos, 10 quilos por mês. Então, em 6 meses são 60 quilos. Se você tiver condições, ou de repente tiver que deixar alguma conta para trás, corra no mercado e compre. Você faz uma conta ali de azeite. Aqui em casa nós evitamos de usar azeite, mas numa necessidade
vamos partir para o azeite. O ideal seria banha, ou manteiga, ou óleo de coco, mas o azeite é um alimento que se mantém fora da geladeira por mais tempo. Então, faz as tuas contas ali, quanto você gasta por mês, 1 litro, 4 litros por mês, e multiplica por 6. 6 vezes 4, 24, 3 vezes 6, 18 litros. Outro alimento que, para você não passar fome, é farinha. Eu sei que a farinha tem deixado muita gente doente, mas em últimos casos ainda se usa muito a farinha para fazer o pão de cada dia. E como você, tenho certeza que você não planta, né, o trigo, então tem que correr para o mercado antes que falte. Faz a mesma conta, vê quantos pacotes você usa por mês e vai lá e compra um estoque para 4 meses, para 6 meses, pelo tempo que você puder. Se tu puder comprar que dure até o teu final de ano, o arroz, a farinha, o azeite, o sal, o açúcar, farinha de trigo, farinha de milho, para quem costuma fazer pão de milho, polenta, farinha de mandioca, que vai em muitos pratos. Enfim, esses são os principais. Feijão, não podemos esquecer o feijão, a lentilha, outros alimentos que não estragam, a pipoca, a canjica branca, amarela. Então, o que você puder comprar e guardar, porque estão dizendo que os alimentos vão subir absurdamente. Então, a gente faz um estoque e, ao mesmo tempo, a gente torce e pede para Deus que nada disso aconteça. Então, no máximo, você vai ter alimentos estocados, de repente até para ajudar alguma outra pessoa. E então é isso, né? Daí entraria carnes, né? Para quem tem condições de comprar, não no mercado. Aqui onde eu moro, as pessoas costumam comprar, por exemplo, dividir um boi, divide em 2 famílias, compra meio boi cada um e você armazena no freezer. Agora, se faltar a luz, daí já era, né? Daí tem que ter um gerador para que essa carne não estrague. E uma saída para quem tem condições de ter, seria você ter galinhas, né? Fazer um pequeno espaço na tua casa que não precisa ser muito grande. E nesse lado, quem mora em apartamento, né? Já fica mais complicado, a não ser que o condomínio ali monte um espaço para se ter galinhas, o que também não é impossível. E elas são fáceis de se criar. E além da carne, elas te fornecem os ovos, né? Dia sim, dia não. Algumas todos os dias e algumas dia sim, dia não. Você tem a opção também de criar alguns peixes em casa. Então, são várias formas de se ter alimentos sem depender do governo, sem depender de ajuda, sem depender do Estado, sem depender de ficar pedindo esmola para ninguém. Então, pensa nisso, pensa e coloca em prática hoje mesmo. Quando você for no mercado, por exemplo, eu faço muito isso. Eu vou lá, eu gosto muito daquela cebolinha fininha, de folhas finas, e então eu só compro em mercado em que vem a cebolinha com a raiz. Eu corto a cebola, deixo um pedacinho dela embaixo e eu planto aquele pezinho de cebola, de cebolinha. Eu compro, por exemplo, um pé de rúcula, que nós amamos rúcula aqui em casa. Eu planto a, a raiz da rúcula. Eu não compro aquela rúcula que é vendido cortado. Eu compro só se tiver a raiz, né? Em últimos casos, a gente acaba comprando. E tem muitas coisas, por exemplo, aqui em casa nós consumimos muita manga e abacate. Eu compro toda semana para fazer vitamina ou para fazer sucos. E a gente joga, acaba sempre jogando a
a semente. Joga fora pela janela, assim, tem algumas árvores, bananeiras, a gente tem plantado. E o caroço do abacate, às vezes eu guardo. E o que eu descobri? Quando eu plantava, não dava. E quando eu comecei a jogar fora, jogar assim, sabe? Só jogo fora. Eu tenho uma parte da minha casa que tem bananeiras, então tem bastante terra ali. É uma terra com bastante umidade. Eu tenho vários pés de abacate e de manga que nasceram. E pensa que no Brasil nós temos uma terra muito abençoada. A região que eu moro ainda não é terra, é areia, muita areia. Então aqui é mais difícil de dar algumas, né, de dar algumas plantações, mas quem tem terra, mora numa região de terra, a nossa terra é muito boa e você pode criar o teu próprio adubo para essa terra e ter as suas árvores. Tem árvores que em um ano você já compra, né, grandinha nos viveiros, elas já estão te fornecendo frutas e você planta uma vez só e ela te dá todo ano, todo ano, todo ano fruta. Então muitas vezes a gente falta as coisas na nossa casa por descuido, por incompetência nossa de não plantar, de não se preocupar com esse tipo de situação que está para acontecer. Eu espero que esse vídeo te ajude e que você corra a fazer a tua primeira plantação ainda hoje. Tá em tempo, pesquisa, tem vários vídeos no YouTube que ensinam como se plantam, como se cuida de alguns alimentos, qual que é a terra boa, qual que é a lua certa, e faça isso pelo teu bem, pelo bem da tua família, porque com fome ninguém vive, com fome nós não temos saúde para fazer mais nada, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.